Olá, meu povo, lindos. Oba, Júlio, entrou, bem-vindo. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Diga um oizinho aí. Oi, Humberto. Vocês estão me ouvindo bem? Digam se estão me ouvindo bem, por favor. Escrevam se estão ouvindo bem para eu ter uma noção, por favor. Tudo bem, Júlio? Tá ouvindo bem? Igor, Beatriz, querida, tudo certo? Estão me ouvindo bem? Oba, obrigada, tanta gente querida, Ana. Ai, que alegria, áudio ótimo. Muito obrigada, Laila. Ei, que bom ver tanta gente linda aqui. Ótimo, Guta. Quanta gente maravilhosa aqui, gente. Que lindo. Com muitos coraçõezinhos aí para vocês, hein? A gente que está vivendo um período tão difícil, quando se encontra assim, mesmo que numa live, né? Coração se enche de alegria. Que bom, gente, que bom. Obrigada, Gui. Olá, entrou também. É bom. 19 horas, né? Horário britânico. Vamos lá começar nossa live de lançamento do nosso livro maravilhoso, queridíssimo, que outro dia nós tentamos fazer pelo YouTube, então já começo pedindo desculpas, porque a gente não conseguiu, foi maior carão. Mas o que importa é que nós estamos aqui hoje, Priscila e Celso já estão aí nos aguardando. Então nós fizemos meio que um script e eu vou começar apresentando um pouquinho para vocês, para quem não conhece, aqui Norus, né? E para quem ainda não me conhece, porventura não me conheça, eu sou Neide Alagués, editora da Quinorus, que foi criada por mim em 2015 e cujos projetos se conectam diretamente com o nosso querido e amado Virro Temaz, desenho de uma revolução, né? Então nós temos recebido muitas mensagens elogiando muitíssimo o design que foi feito pela Maria Cal-Levi, que esteve conosco também na exposição do Sesc Pompeia, fazendo a comunicação social, social não visual, e junto com outros designers fizeram o nosso catálogo também da exposição, que se esgotou muito rapidamente. E aí eu sempre até digo, gente, este nosso livro não é, né, o catálogo, ele é um livro muito com um teor muito mais denso, um livro de grande pesquisa e de estudo mesmo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Mas o fato é que esse não é um projeto isolado da editora, né? Hoje eu estou cumprindo assim um papel duplo aqui, de falar como editora da Quinorus e como também coautora junto ao Celso Lima, esse Tavares, companheiro, camarada aí, que desde que a gente se conhece tá aqui, né? Eu sei que eu também tô aí no seu coração, então tudo muita emoção, muito empenho e muito trabalho. Mas falando como editora, a Quinorus, ela tem se empenhado desde o seu nascimento lá atrás também por reunir conteúdo e forma, que foi uma discussão, para quem estuda cultura russa, sabe que foi uma discussão que não foi discutida só pelos franceses, né, mas que lá na Rússia, antes inclusive da Rússia soviética, né, nas primeiras décadas do século XX, se discutia muito essa questão de conteúdo e forma. Então, como editora, como pesquisadora, eu sempre entendo o conteúdo intrincado com a forma, não existe maneira de se separar uma da outra.
Então, para exemplificar isso para vocês, tem aqui a edição do nosso caderno de pesquisa Quinorus, em que o design já sempre procurou trazer projetos de artistas, tanto brasileiros quanto russos. Aqui a gente tem um projeto da Laura da Vinha, que é por nós convidadas, mas em outros números participaram Edith Derdi, que participou a Nélia Azevedo, José de Quadros, aqui do Brasil, e alguns artistas russos também que eu comentei, que eu convidei, aliás. Então, as nossas edições sempre buscaram fazer esse diálogo entre texto e imagem, e mais do que texto e imagem, o ritmo em que podemos ter enquanto leitores ao seguir o fluxo do texto e da imagem. Então, aqui nós temos o outro caderno Quinorus, em que isso também, aqui Isadora Ferraz, que nos presenteou com esse projeto lindíssimo dela, chamado Ninhos. Esse caderno não é um caderno que nós não publicamos mais, mas enquanto publicamos nós também nos esmeramos muito em reunir o conteúdo todo com o desenho, né? Então, por que eu estou explicando isso? Para a gente entender a inserção, tanto minha enquanto pesquisadora, nessa verdadeira odisseia que foi escrever o livro Virrutemás, editar e agora estar também fazendo com que esses livros cheguem até os leitores e as leitoras, né? Que também é uma outra etapa com a qual eu nunca tinha tido experiência de encaminhar um volume tão grande para um número tão grande de leitores e leitoras. Então, quando eu e o Celso concebemos o nosso livro também, por que a Quinorus que edita esse livro? Porque a Quinorus é da Neide, é muito mais simples. Então, vamos pensar que a Quinorus é uma editora independente. E as editoras independentes, elas trabalham com pouquíssimo recurso, né? No caso, Virrutemás só foi possível por conta do apoio de mais de 500 pessoas na campanha de financiamento coletivo. E outras pessoas que também compraram o livro na pré-venda. E a compra do livro na pré-venda também auxilia muito ao editor ter fôlego para conseguir editar, né? Quando nós pensamos em editores, normalmente a gente pensa no glamour de editar, de trabalhar com autores, principalmente aqueles autores mais as celebridades, etc. Mas editar é um trabalho muito sério, que é fazer chegar ideias, é fazer circular ideias e fazer com que essa circulação de ideias seja materializada em livros. É muito importante frisar essa campanha de financiamento coletivo, porque ocorre o seguinte: por que eu abri a Quinorus? Eu abri Quinorus porque muitos projetos que eu tinha enquanto pesquisadora, desde o doutorado, mas depois também nos pós-doutorados que eu fiz, eu queria levar para que as editoras publicassem. E as editoras sempre têm os seus pesos e suas medidas e, obviamente, não vão editar tudo que lhes chega. Então, possivelmente, um livro como este aqui demoraria muitos anos para serem publicados. Nós teríamos que ficar batendo na porta das editoras para as editoras aceitarem e depois examinarem o nosso texto e depois, e depois. Então, a agilidade com que nós pudemos fazer com que esse volume chegasse a vocês no tempo que chegou, que parece muito, demorou um ano, foi até muito pouco, porque uma editora independente, ela também tem essa facilidade de ser ágil.
se ela tem apoio, como nós tivemos por meio desse financiamento coletivo. Então, inclusive, eu não vou esquecer nunca de cada um de vocês que está lá na listinha e que está aqui também no nosso livro, nos agradecimentos, que são muitos, são agradecimentos do fundo do coração, porque realmente vocês, cada um de vocês, foi quem fez esse livro acontecer, senão ele não existiria. Ah, mas eu só compareci com R$ 70. Pois é, mas R$ 70 foi se juntando a mais 70, que se juntou a 150, e quando a gente viu, tinha esse volume que propiciou que nós fizéssemos um trabalho dessa envergadura, num período muito cruel como esse que nós estamos vivendo, em que tanto eu quanto o Celso, inclusive, tivemos várias intercorrências, como se diz, familiares, né, pessoais, que nos puxaram com toda a força para que esse projeto, ele inclusive fosse interrompido, e nem eu nem ele interrompemos. Nós temos um compromisso muito grande com os nossos leitores e leitoras, um compromisso muito grande em fazer com que esse conhecimento que circula chegue até vocês de forma material, porque uma coisa é a gente dizer, eu quero tanto escrever um livro sobre Virutemass, tanto, quer? Então senta lá, vai, tô falando agora como professora, que eu já dei aula há mais de 10 anos para alunos fazendo seus TCCs, etc e tal. Mas meu trabalho não sai, então vai lá, senta, pesquisa, isso exige tempo, né, na cadeira, em frente ao computador, leitura, reflexão. Pois é, aqui estão perguntando quais os próximos planos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses próximos planos, né? Mas como hoje é o lançamento desse livro, a gente precisa colocá-lo assim sob as luzes, né? Então, ele é o nosso... E está esperando, inclusive, desde sábado que nós não conseguimos fazer esse lançamento, né? E por isso também agradeço muito as pessoas que aqui estão, que vieram, várias outras que não poderiam hoje, nos mandaram e-mails muito gentis, cumprimentos lindos, agradecemos bastante. Então eu vou passar a palavra agora para a Priscila, vou chamá-la, ela já deve estar aqui conosco, a Priscila Marques, que foi a nossa super poderosa editora. Só vou contar, Pri, acho que eu vou demorar um minutinho rápido aqui enquanto eu te chamo, contando o porquê de uma editora, né? E qual o papel dessa editora. Deixa eu te chamar aqui. Priscila, querida, está aqui. Já assinou, eu já te mandei a solicitação. Estou guardando. Então, Priscila está entrando. Boa noite, Priscila. Boa noite, boa noite. Ei, querida, que alegria vê-la aqui. Eu vou gastar 30 segundos só para dizer, justificar o porquê. Porque é importante uma editora em um livro, ou um editor, né? Porque agora a gente está falando de uma pessoa que o que faz? Pega o texto, lê todo o texto, vê se ele está consistente, aponta determinados rumos que foram perdidos, como é que aqueles rumos são reencontrados para fazer essa amarração, né? Então, normalmente, eu faço a edição dos livros da Quinorus. Acontece que no livro Virutemass eu era uma das autoras. E eu percebi em dado momento que eu não conseguiria fazer esse duplo papel de autora e de editora do texto. Então, existe o quê? Aí a aula de edição, né? Existe a editora da editora, que sou eu, a editora que coordena todo o processo editorial, do início até o fim, até quando o livro chega ou não chega para vocês, e vocês entram em contato com a editora. Então, essa editora, ela coordena tudo. E tem a editora do livro. A editora do livro é a Priscila. Obrigada, Priscila.
Obrigada a você, Neide. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Novamente, como a Neide disse, nos desculpem pela confusão no dia que estava marcado, mas dessa vez tá dando certo. E a gente está muito feliz de finalmente lançar esse livro, que muita gente já está com ele na mão, já viu, mas quem não está vai poder conhecer um pouco do livro agora, vai poder conhecer e certamente vai se interessar por essa obra tão importante para os estudos de, de cultura russa e de arte russa no Brasil, e tão importante para o catálogo daqui no Rus, como a Neide estava contando, né? Eu vou apresentar rapidamente o livro, vou falar dos autores, vocês já conhecem a maioria, mas enfim, vou fazer esse papel aqui e contar que livro é esse, o que ele traz, por que vocês devem comprá-lo. Bom, o livro Futemás, Desenho de uma Revolução, conta a história dessa escola, dessa grande usina de criatividade russa, soviética, fundada logo após a Revolução, que de fato revolucionou não apenas a maneira de se pensar a arte, mas a maneira de se ensinar a arte. Esse livro dá conta, inclusive, muito bem dessas duas coisas, né? Não apenas como essa escola repensou as relações entre arte e sociedade, e para que serve, para que se faz arte, mas também a maneira de ensinar e para quem ensinar, né? É um projeto que, quando você tem contato com aquilo, dá para entender perfeitamente por que Neide e Celso ficaram absorvidos e foram tragados por essa escola durante anos de pesquisa, que começou lá para a preparação, com a curadoria da exposição em 2018, e que culmina, não é que acabou, mas assim, que tem esse ponto de culminância com o livro que a gente está lançando hoje. Só para vocês terem uma ideia, o bichinho tem 480 páginas, é muito ilustrado, fala, enfim, é fartamente paramentado com imagens de obras e de cartazes e de tudo que deixam muito claro, dão uma visão muito clara, não apenas pelo texto, mas pelas ilustrações, pela linha do tempo tão cuidadosamente trabalhada no final, com ilustrações também e tal. Quer dizer, para quem não entende absolutamente nada do assunto, é um livro muito generoso, um livro que mostra, apresenta, e certamente para quem tem algum conhecimento já e é especialista em alguma dessas áreas, dessas inúmeras áreas da criatividade a que o livro, a que os Vilcutemás se dedicaram, também será muito informativo. Porque o que a gente sabe, né, Neide, infelizmente, é que sabe-se muito pouco de Vilcutemás, né? A importância para a época é desproporcional, inversamente proporcional ao que se sabe, ao que se estuda, ao que se fala sobre essa escola hoje em dia no Ocidente e até na própria Rússia. Não é lá também tão popular. Comparativamente, para dar um exemplo que a gente não gosta de dar, mas comparativamente com a Bauhaus, né? Que é uma escola tão cultuada, que a gente celebra centenário, fala das figuras para sempre, e algumas dessas figuras, os Futemás, a gente até comenta, mas a gente não liga a essa escola, como se essas pessoas atuassem cada uma na sua casa, Malevich, toda essa gente, Rotchenka trabalhou independentemente, né? Eles estavam no mesmo lugar, né? E esse palco onde esses gênios se encontraram, gênio não é uma boa palavra, né? Esses gigantes se encontraram, é muito bem descrito, detalhado e apresentado para o público brasileiro nesse livro. Além dessa maravilhosa apresentação da escola e descrição das suas faculdades, são 7 faculdades, mais uma faculdade de preparação, uma faculdade básica, né, de experimentação e preparação. Esse livro tem 9 traduções, 9 textos inéditos traduzidos para o português a partir do russo. A maioria deles eu traduzi com o meu parceiro Francisco Araújo, alguns deles eu traduzi sozinha. Tem desde o manifesto do Mayakovsky, tem planos de aula. É um presente, realmente, assim, porque além de saber da escola, você tem esses pedacinhos e excertos de história viva
ali no meio, permeando, acho que um trabalho bastante completo. Além desses 9 textos produzidos, tem 3 textos autorais, assinados exclusivamente ou pelo Celso ou pela Neide, que são digressões deliciosas sobre que conversam e dialogam com o restante da obra, sobre temas específicos, tipo a presença das mulheres na escola, uma certa visita que um tal de Lenin e sua companheira Krupskaya fizeram à escola, que dramatizam ainda mais a leitura do livro. No meu roteiro eu estava... Tinha que apresentar vocês também. Vou falar, então, 2 palavras sobre vocês, que todo mundo conhece. Mas, bom, a Neide é pesquisadora, especialmente de cinema, mas não apenas, de cinema e arte russa, fundadora da Kino Rus, com uma vasta produção acadêmica, e foi professora, ensaísta, artista, curadora e coautora do livro aqui. O Celso é ilustrador, é professor e pesquisador de história do design, e um apaixonado pela arte têxtil, por padronagens, fibras e tecidos e tudo que envolve esse universo. Ele dá uma porção de cursos livres e oficinas, e é um grande estudioso que a Neide encontrou, eles se encontraram, não sei, aqueles encontros maravilhosos da vida. São realmente almas que se compuseram ali para fazer, porque tem um engajamento, um espírito muito semelhante em relação a esse objeto de estudo. Eu fui nessa história toda, como a Neide estava falando, uma parteira, assim, eu não gerei esse filho, eu só fiz com que ele tomasse essa forma de livro, ficasse o mais redondo possível para chegar do jeito mais adequado e mais bonito possível para o final. Hoje a gente queria fazer uma conversa, né, Neide? A gente vai ficar batendo bola aqui. Eu comecei um pouco apresentando o livro, mas eu queria que a Neide chamasse o Celso para a gente falar um pouquinho sobre que caminho qual foi o caminho percorrido no livro entre a exposição, quer dizer, nessa trajetória de pesquisa, né, entre a exposição que aconteceu em 2018 lá no Sesc Pompeia e que depois viajou para outros Sescs no interior de São Paulo, e que ganhou o prêmio APCA em 2018 por pesquisa e difusão. Quer dizer, essa história já começa muito bem, muito bem nascido esse livro, né? Então eu queria chamar o Celso para contar um pouco como foi esse caminho da pesquisa que começou lá para a exposição e que culmina nessa obra que a gente está apresentando e lançando hoje. Tá bom, Pri, como a gente está no Instagram, você tem que dar licencinha para o Celso entrar, né? E eu tenho que continuar aqui olhando, porque, enfim, é o Instagram, por isso que a gente tinha tentado fazer de outra forma, gente, mas vamos lá. Obrigada por enquanto, Pri, daqui a pouco você volta, né? Daqui a pouco. Tá. Você sai? Como é que é? Saiu. Então, deixa eu chamar o querido Celso. Cadê? Está aqui na fila da frente, aguardando ser chamado. Aí, querido. Tá chegando! Aê! Boa noite, Ney. Ei, queridão, boa noite. Que saudade de te ver, pelo menos nesse Pois nossa, 10 meses que a gente não se vê assim fisicamente, né? Mudei de São Paulo, aqueles périplos todos que foi esse ano, tanto para mim quanto para você. E aí eu estou aqui feliz de a gente estar podendo fazer esse lançamento, esse livro que foi, nossa, tem sido aí, a gente trabalhou tanto, né, pesquisamos tanto. Então, a Pri jogou a questão do trajeto, né, que a gente percorreu da exposição Rio Termais, Cultura em Construção, que aconteceu no Sesc Pompeia em 2018,
até o livro, né? Até agora, o lançamento do nosso livro, exposição que, aliás, está aqui no nosso prêmio, a PCA, a gente foi lá receber muito feliz, o prêmio por pesquisa e difusão, no ano em que o país mergulhava no escuro, né? A gente ainda está, de uma certa maneira, e a gente vem aqui, então, com esse farol, que é um livro sobre os temas. Quando nós começamos a trabalhar a curadoria da exposição, em 2017, eu e a Nilda começamos juntos, em janeiro de 2017, atravessamos o ano inteiro. Ela já trazia uma pesquisa dela sobre a escola, eu trazia uma minha, nós nos unimos as pesquisas e começamos uma nova. Né? Adensamos bastante, acessando documentação que até então não estava disponível. Então, muita documentação dos russos, dos arquivos russos, e fomos, então, e com uma atenção especial para a produção material da Escola Bibliotemática, que era uma exposição, né, a gente expôs 6 faculdades, e então, arquitetura, mobiliário, né, madeira e metal, eixo. Então, a gente focamos bastante. Nós encontramos uma questão interessante, que nenhum objeto foi pensado dentro da escola. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Neide, meu som consegue bacana? Tá bem. Ah, tá. Tá bem. Tá com uma pegadinha. Então, a gente percebeu que nenhum objeto havia sido desenhado dentro da escola sem que uma intensa discussão fosse realizada a respeito da pertinência, da existência desse objeto, da necessidade dele, do seu exercício funcional. Né? Então, nós observamos que, além de uma escola onde se aplicavam pedagogias inéditas, havia também um pensamento, se produziu pensamentos, conceitos, mas importantíssimos sobre arquitetura, sobre design, sobre a ação desses segmentos dentro de uma nova construção social. Então, nós produzimos textos também, os textos de parede, para a exposição, que depois integraram o catálogo. Tá? Tem até um exemplar aqui, o catálogo já não existe mais disponível. Então, a gente escreveu, mas durante a nossa pesquisa para a exposição, nós já sabíamos da necessidade absoluta de escrevermos o livro. Né? Assim que a exposição aconteceu em junho, estou mandando uma mensagem aqui. A exposição aconteceu em junho, no Pompeia, depois do Itinerantes, Rio Preto e Sorocaba, no CEP. E eu e a gente mergulhamos novamente na pesquisa. Né? Agora, aí a gente foi buscar, assim, explicações periféricas, disso. A gente mergulhou assim, o máximo que a gente pôde recolher de documentação, praticamente quase todo dos arquivos russos. Opa, caiu aqui. A gente, então, foi em busca disso. E começamos a escrita do livro. Foi um projeto, uma boa parte do livro nós escrevemos juntos, né? Como a gente tinha feito já lá na exposição, os textos do catálogo. E depois, afinal, nós nos separamos. Eu me mudei de São Paulo, no início desse ano, de 2020. Neide também teve vários problemas, então a gente começou a escrever o livro, eu aqui. E eu preciso desligar o microfone, é isso? Não desliga o microfone, não. Alguém mandou uma mensagem aqui que era para desligar o microfone, mas não eu. Não. Desculpe, gente, é que eu sou um homem analógico. Então, isso tudo para mim é meio inédito. A escrita do livro, a partir da exposição, foi justamente a busca de intensificar o nosso conhecimento, o nosso entendimento de toda essa vasta rede de pensamentos que foi produzido na escola durante, podemos dizer, 12 a 13 anos de existência, levando em consideração os SISOMAS, também a experiência importantíssima laboratorial dos SISOMAS, que são os ateliês livres. E aí chegamos, então, nesse nosso livrão aqui. Eu e a Neide começamos a escrever muito humildes, modestos, né? Achando que a gente ia produzir um livro introdutório, importante, mas na medida que a gente foi chegando a arquivos, a gente foi abrindo arquivos, a gente fez leituras intensas durante todo o ano de 2019, nós percebemos que o livro ia virar livrão, né? E acabou, de fato, se tornando um livrão. Está aqui, o Adorado. Eu espero que ele, de fato, lance luz, inclusive, sobre a grande irradiação da escola por todo
podemos dizer por todo mundo, mas especialmente por movimentos que agiam paralelos, né, como, por exemplo, a Escola Bauhaus, no caso do modelo pedagógico, como também o movimento de estilo holandês, que teve também uma influência forte daquilo que os soviéticos estavam provocando, né, os designers arquitetos na Rússia naquele momento. E um outro ponto também importante que nosso livro faz uma marra é que a escola de Rutenaz, ela integra um momento importante de revolução do pensamento, de revolução social e revolução política. Ela está integrada nesse tecido de renovação que depois vai, logicamente, entrar em derrocada, mas aí tem um ciclo histórico. Então, não sei, a nossa ideia, a nossa vontade, o nosso desejo é que o livro justamente jogue luz sobre esse momento, tendo a escola, de uma certa maneira, como farol, como fio condutor. O livro, a construção do livro foi muito baseada nisso e, lógico, nas vidas. Nós não queríamos um livro técnico ou manual pedagógico. Nós queríamos que as pessoas sentissem a pulsação daqueles artistas, daquelas mulheres, aqueles homens, dos alunos, os designers, os arquitetos, na sua vontade, de fato, autêntica, de construir um mundo diferente, um novo mundo, igualitário, não utópico, né? Porque muito foi realizado na prática, muito foi realizado na prática. Eu vou encerrar agora a minha fala aqui sobre a exposição, sobre algo que aconteceu na exposição numa das nossas mesas de debate. Houve uma das participantes, né, uma participação brilhante na mesa, no final da sua explanação, jogou uma pergunta para o Danilo. Puxa, com todo esse diário, o que foi que não deu certo? E eu coloco que a pergunta está errada. A pergunta que nós temos que fazer é o que foi que deu certo? Muita coisa deu certo. E o nosso livro provoca essa discussão. Né? Enfim, mas é isso. Volto para você, Tavares. Obrigada, querido. Hoje é só um esquenta esse lançamento, né? Mas é um esquenta. Vou contar agora um pouquinho também, então, enquanto você vai saindo. Você me bota fora ou eu tenho que sair? Pois é, Tavares, eu tenho que. Muita contragosto, eu tenho que tirar você. Desculpa aí. Então, me bota fora. Esse Instagram, vou te contar. Então, gente, é que a gente fez assim um combinado entre nós, quem falaria o quê, para coordenar também a fala, a gente não ficar repetindo, né, o que um fala, o que o fala a mesma coisa que o outro. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre as fontes, né, as fontes que embasam a escritura do nosso livro. Bom, eu sei que nem todos os nossos leitores e leitoras são da academia, mas eu tenho certeza que todos os nossos leitores e leitoras, pelo menos os que aqui estão presentes, não são negacionistas, portanto, prezam o conhecimento, o estudo e a ciência, né? E um dos princípios científicos que a gente tem, que aprende na academia, não importa de que área que nós sejamos, é de nos reportarmos às fontes, ou seja, quando nós escrevemos um livro, nós não tiramos da nossa cabecinha, porque não é um livro de ficção. Então, é um livro que é pautado por estudos anteriores, por pensamentos anteriores, né? E isso faz com que a pesquisa ganhe consistência. E isso explica também, quer dizer, eu vou também explicar um pouco, a diferença que existe, eu acho essa explicação um pouco didática e necessária, entre o catálogo, não só essa diferença, tá, gente? Mas nesse pouquinho de tempo é uma das que eu vou discutir com vocês. E o livro? O catálogo, ele não traz referências bibliográficas, por exemplo, e isso é uma coisa que incomodava e sempre incomodou muito a mim e ao Celso. Tanto que nós não quisemos que esse catálogo fosse distribuído em PDF, porque parecia ali que muitas das coisas que a gente trazia, que eram desconhecidas e que ainda são aqui, nós tínhamos inventado, nós tínhamos aumentado, então o nosso desejo era de escrever um livro
anotando todas as fontes, exatamente como a gente tinha feito para escrever o catálogo. Porém, ao escrever o catálogo, nós não tivemos tempo hábil de inserir as fontes, porque o catálogo ele se origina dos textos de parede da exposição, né? E nós não escrevemos um catálogo propriamente dito, foi uma decisão do SESC de aproveitar um material tão rico e tão vasto como eram os textos de parede que nós escrevemos e torná-lo um catálogo acessível às pessoas, que elas pudessem levar para casa aquele conteúdo que ali estava. Se nós tivéssemos tido tempo de escrever um catálogo como nós achamos que rigorosamente deve ser um texto, nós teríamos incluído as fontes, né? Então, nós pensamos no primeiro momento, bom, vamos então retomar o catálogo e escrevê-lo, adensar um pouco essa pesquisa. Um pouco, foi o que eu e o Celso pensamos. Só que, nós somos pesquisadores, né? E amamos o que nós pesquisamos, o nosso objeto de pesquisa. Então, nós fomos revisitar todos os estudos que havíamos deixado ali na nossa mesa, na nossa estante, quando pesquisamos para fazer a curadoria da mostra no SESC. Mas nós começamos a verificar que em 3 anos nós começávamos a ter acesso a um material muito maior do que existia antes. Eu não saberia explicar brevemente para vocês o porquê deste acesso. Veja bem, estou dizendo acesso aos arquivos digitais na Rússia. Por que que eu digo isso? E toda vez que vocês me ouvirem falar, eu vou estar repetindo isso também. Eu vou repetir porque, com tantos anos na minha vida de pesquisa e pesquisando a cultura e a arte e o cinema russo, eu sempre me deparo com N citações de autores franceses, norte-americanos, australianos, mas os russos mesmo sempre são citados quando são de raspão. Então, as fontes que nós fomos buscar e que embasam a nossa pesquisa são fontes russas, são arquivos russos. Nós não fomos ler o que o fulano foi pesquisar no arquivo russo e escreveu em inglês, escreveu em francês, porque no Brasil não escreveu quase nada, né? Tem pouquíssimas coisas escritas no Brasil sobre os Virutemás, que, por exemplo, Magomedov, que é o grande pesquisador russo, não tenha escrito. Então, aí, já citei a primeira grande fonte, que foi tanto da pesquisa quanto do nosso livro, que é o Selim Khan Magomedov, um grande pesquisador, ao que nós, inclusive, homenageamos, né, logo no início do nosso livro. Está aqui, em memória. E na exposição ele também tinha um pequeno texto, que não era tão pequeno assim de altura dele, o retrato dele, nós também homenageamos. Nós não somos geração espontânea, né, meus queridos e queridas? Nós trazemos o conhecimento baseado numa longa tradição de pesquisadores que vão pesquisando, vão produzindo, vão pesquisando, vão produzindo, a gente se reporta e vai lendo e vai, de uma certa maneira, traduzindo para a língua portuguesa, não só traduzindo para a nossa cultura. Então, uma grande preocupação também minha e do Celso, que depois a Priscila se juntou a nós para ver se de fato a gente estava conseguindo aquele objetivo que tanto eu quanto o Celso nos propusemos, de traduzir essa experiência riquíssima em um outro contexto, um contexto de 100 anos atrás, um contexto revolucionário, da maior revolução já ocorrida no mundo, e de uma outra língua, de uma
outra cultura para o nosso Brasil de 2020. Agora eu estou falando já do nosso livro, né? Então, mas também tivemos essa preocupação na exposição. Então, como adequar essa história toda, esse conjunto de conceitos todos, esses acontecimentos, como narrar para as pessoas que vão se deparar praticamente pela primeira vez com uma obra escrita com esse enfoque sobre essa escola centenária desconhecida, né? Então, a iniciativa de colocarmos os textos complementares, se vocês notam no livro, é impossível falar do livro e não tê-lo em nossas mãos, assim, para conversar com vocês, né? E essa decisão minha do Celso foi corroborada pela Priscila, e inclusive a Priscila traduziu o texto do Mayakovsky, que eu tinha denominado Arautos do Futuro, né, que são os futuristas, e depois ela traduziu e ela pode contar um pouquinho depois, quando ela voltar aqui. Não vou tirar a graça dela mesma contar como é que ela traduz esse texto magnífico do Mayakovsky, os Vindourianos, que estão aqui no finalzinho do capítulo que é o contexto histórico e político e artístico dos Virutemás. Então, vejam, se a gente vai falar em fontes, é preciso entender as fontes que conceituam o contexto, né? Eu já estou vendo que a gente começa a falar e o tempo já começa a acabar, já está acabando aqui. Eu vou chamar a Priscila de volta daqui a pouco, deixa eu só terminar o meu raciocínio. Então, vejam, nós estamos retomando a ideia da tradução que eu estava comentando com vocês. Como é que nós vamos traduzir essa experiência? Então, na exposição, nós tínhamos os objetos, nós tínhamos toda aquela dinâmica espacial, multicolorida e tudo mais. E no livro? O livro é um outro tipo de peça, né? É um outro discurso que chega até o leitor e a leitora. Então, ele é um discurso linear, ele é um discurso que também é imagético, e daí nós sentimos essa necessidade de ter muitas imagens dentro desse livro, porque é um mundo desconhecido, completamente desconhecido das pessoas. E fomos buscar também para contextualizar as fontes que citam como é que era a arte na Rússia, como é que ela se inicia antes da Revolução. E vamos trazer para vocês, então, essas fontes riquíssimas, que, inclusive, fundamentam para nós os conceitos de vanguardas, né? Que, de fato, existia e foi cunhado na Rússia esse conceito de vanguarda, ao contrário do que muitos pesquisadores têm afirmado desde a década de 60, que os russos não nomeavam esses artistas de vanguardas, que isso aí era uma denominação europeia. E aí, durante a nossa pesquisa das fontes russas, nós descobrimos que isso não é verdade. Então, isso para terminar dizendo que nós vamos buscar as fontes russas para trazer para vocês. Como é que é essa história? É a mesma coisa que alguém vai escrever sobre o Brasil pelo ponto de vista dos norte-americanos, vão contar como é que foi o modernismo aqui no Brasil, a nossa experiência incrível antropofágica pelo ponto de vista dos franceses ou pelo ponto de vista dos norte-americanos. E não venha até os nossos textos pesquisar isso, porque não adianta ele vir aqui, porque aqui nem existe mais, mas ir pesquisar os nossos arquivos, os nossos textos, os nossos autores na nossa língua, né? Então, isso foi um apuro que eu e o Celso sempre procuramos ter, e sempre buscamos cotejar a informação. Não basta saber que um determinado pesquisador diz isso.
é de ir buscar se realmente essa informação que essa pessoa está trazendo para nós, ela tem fundamento, né? Então, isso também custou muito a nós. Hoje, sinceramente, eu ainda acho que estou sonhando quando eu vejo esse livro pronto. Porque tudo bem, nós estudamos cultura e arte russa há muitos anos, o Celso estuda design russo soviético há muitos anos, mas uma coisa é você estudar determinada coisa há muitos anos, a outra é você sentar para dar materialidade a tudo aquilo em uma obra e fazer aquilo legível para as pessoas. Acho que a Silvia que falou aqui que a leitura é uma delícia. Ai, achei tão bonita essa sua observação. Achar que a leitura de um livro, que não é um livro de ficção, inclusive, seja uma delícia, é uma coisa que enche o nosso coração de alegria. Fala sério, Celso, olha, a leitura é uma delícia. Ela afirmou aqui, eu escrevi aqui para não deixar de mencionar. Então, eu vou retomar agora Quem é que eu vou retomar agora, gente? O Celso, de novo. Menina, é você que vai contar para nós um pouquinho. É você mesma, a Pri não volta mais? É isso? Será que a minha cola está correta? Bom, eu vou chamar o Celso aqui, mas depois eu vou chamar você, Pri. Você não vai passar assim, desapercebida, sem retomar. Então, o Celso vai contar um pouquinho para vocês e falar para nós. Eu até gostaria de ouvir de novo várias vezes ele contar como é que foi o processo de escrita durante a pandemia. Como é que foi esse processo, né? A gente recebendo e-mails super justificados das pessoas que tinham apoiado o Catarse, e esse livro não chegava, e dizia, bom, e aí, minha gente, como é que é? Esse livro vai chegar, não vai? Então, vamos aí para os bastidores, chamar o Celso Lima, para ele nos contar um pouquinho. Estou chamando você, Tavares. Vem aí. Tá entrando. Eu vim aqui para dentro porque eu estava no estúdio lá que é fora da casa, mas o pessoal marca disse que o meu som estava ruim. Eu não sei, tá bom o som, gente? Olha, então, para mim tá bom, mas algumas pessoas estavam dizendo que não. Estavam reclamando do som. Bom, vamos ver. Vamos ver. Estava meio cortado. Né? Mas a tecnologia nem sempre nos favorece. E a coisa do sinal, né? Aqui, o sinal lá no estúdio é meio assim, então, mas que aqui na frente tem o barulho da rua. Bom, vamos lá. Escrever o livro durante a pandemia foi mais um desafio, né? Eu acho que para todo mundo viver sobre a pandemia tem sido um desafio. Ainda mais nas circunstâncias em que nosso país se encontra. Então, particularmente, acho que para mim, para a Neide, foi o que, de uma certa forma, nos deu força a enfrentar esse momento, tocar para frente, deu muita força para a gente. Estar acompanhado daquelas potências criativas todas foi importante. Também a questão da reclusão, que acabou gerando um tempo maior, inclusive para a própria pesquisa, um mergulho maior. Alguns capítulos a gente até tinha sido escritos no final do ano, a gente foi rever, fomos cotejar novamente. Então, foi um trabalho intenso, meu, da Neide, o tempo todo, com a preocupação, como é no livro, primeiro em língua portuguesa, sobre os Rutemars, sobre a arquitetura, design e arte russo-soviética. Nós tínhamos uma preocupação muito grande que a informação que chegasse fosse valiosa e fidedigna. Não fosse, a gente não estivéssemos ali fazendo julgamentos ou dando um perfil opiniático para o nosso texto. Lógico que, evidentemente, nós fizemos escolhas durante a escrita do livro, não tenha dúvida.
mas não foram poucos momentos que a gente teve que fazer escolhas. Mas a ideia, de fato, era que o livro, nem estava falando que alguém falou, é uma delícia ler um livro, né? De fato, o material historiográfico nem sempre vem, o elogio vem, é uma delícia ler, né? Mas a gente procurou produzir uma escrita fluida, que fosse, vamos dizer assim, dissesse uma vivacidade, né, do texto relacionado à intensa agitação daquele momento. A agitação que eu digo intelectual, do fazer, né, do projetar, enfim, a ideia era essa. O que acontece é que, de uma certa forma, a gente, no final do nosso livro, lá na contracapa, a gente tem uma nota, né? A gente colocamos uma nota, observando que o livro foi escrito durante o período da pandemia da Covid-19, porque é muito complicado, né? A gente estava escrevendo um livro de um momento revolucionário, importante, vital, e muita gente estava morrendo no nosso país, que não está morrendo ainda, né? Então, é um momento dramático. A nossa cena de vida, hoje, né, de 2020, era absurdamente dramática e trágica, né? Governados pela demência absoluta, e nós vamos ter sérios pela frente ainda, com certeza, mas estar mergulhado nos anos de 1920 foi acho que um presente para mim, para a Neide, estar envolvido com essa pesquisa, né? E depois também teve toda a realização do livro. Aí a Pri está com a gente desde o começo, teve a Cecília também, que foi a nossa revisora, aí entrou a Cal e o Júlio com design gráfico, que foi esse momento que a gente, antes da Neide já tínhamos escolhido todo o material iconográfico do livro, foi um momento também delicioso. Tem esse aspecto, eu e a Neide todo o tempo juntos, da maneira como nós estamos agora juntos, na telinha, né? Mas trabalhamos tardes juntos, revendo infos e junto com a Priscila, a construção do livro. Depois do momento do design gráfico, foi um momento mais, vamos dizer assim, eu posso dizer, divertido. O livro estava tomando forma, estava sendo desenhado, né? E a Cal fez um trabalho fabuloso, ela e o Júlio, um projeto lindíssimo, tem quem está com o livro aí na mão sabe, o livro ficou belíssimo, né, em termos de design gráfico, e também tudo isso foi para a gráfica, tudo isso em meio à pandemia da Covid, porque nós ainda não saímos disso, sabe Deus quando vamos sair aqui no Brasil. Mas foi um desafio, foi desafiador. Eu acho que esse ano todo, não só para mim, mas acho que todo, né, o mundo inteiro, está sendo um grande desafio. A gente está enfrentando um momento muito complicado mesmo, né? E agora, o curioso também tem um detalhe: a gente está vivendo uma pandemia, mas nós também estávamos escrevendo sobre o período que muitos dos professores, alunos, os artistas e mestres que atuaram no Rutenamás passaram também por grandes epidemias que eram comuns naquele momento, a febre tifoide, a escarlatina, que levou inclusive a nossa Popova, também a situação deles, material, ali, muita miséria, né, sanitária, era muito sério. Muito sério. Então, também para eles foi desafiador nesse aspecto. Enfim, eu acho que... Mas está aqui. Está aqui o livrão, né? Enfrentou a Covid e traz luz para a gente, para esse futuro que a gente precisa construir. Esse futuro está aguardando aí, né? A construção ainda. Mas teve um Toca a bola para você, Tavares, teve um momento da nossa escrita que, agora vamos assim abrir um pouquinho o coração, que para mim foi muito desafiador, porque as pessoas não sabem, né? Mas nós dois, enquanto nós estávamos pesquisando, e foram 2 anos para a curadoria da exposição, nós sentávamos na mesma mesa e ficávamos horas trabalhando juntos. Ou é essa mesa onde eu estou aqui, que ela é bem grande. O dia inteiro. À noite alcançava a gente trabalhando. Ou era a mesa da sua cozinha, ou a mesa do seu estúdio. E, de repente, a gente teve que mudar a dinâmica. E foi muito apavorante inicialmente, né? Eu sofri muito, você também no começo, porque a gente estava acostumado
com a presença um do outro, né? E a gente teve que se acostumar com essa distância, né? Que a gente tentou, a solução era aqui na telinha, e foi como a gente adiantou. Eu acho, olha, Neide, o que acontece com a gente já conversa muito sobre isso desde, é que além da Covid, a gente está vivendo um momento muito triste no Brasil, né? Muito triste. Então, por exemplo, no começo do ano você teve aqueles problemas todos de saúde dos seus pais, eu me mudei para cá, foi tudo muito conturbado, em seguida começou a quarentena, mas sabe que eu me lembro sempre? Eu olho para o livro agora, eu estou lembrando de um momento que nós passamos, eu e você, quando nós estávamos em Rio Preto, e teve aquela abertura da exposição, e tinha aquele mundo de alunos de design, de arquitetura, e nós fomos fazer uma fala, e de repente o que nós percebemos, aquilo para mim que foi muito emocionante, é que como nós estávamos trazendo aquela escola, aquele momento de iluminação, né, de pulsação, de potência, eles, naquele momento, tinha acontecido a eleição, o Bolsonaro tinha sido eleito, né, eles olhavam para a gente como se nós tivéssemos uma resposta para aquele momento que estava acontecendo. Isso surgiu várias questões que os alunos ali apresentavam, né? Como enfrentar o que estava por vir, né? E acho que uma parte da resposta está aqui, né? É a própria história da escola, né? E o que ela provocou, o que ela realizou, porque ela realizou e realizou muito, né? Então, esse momento lá, para mim, foi sempre, ficou na minha cabeça, ficou gravado na minha cabeça. A expectativa deles, que a gente, por estudar esse momento, pudéssemos dar uma resposta, mas não havia resposta para aquela tragédia que estava envolvendo a gente, o Brasil inteiro naquele momento. Enfim. É um livro que ele é um livro, é uma espécie de resistência nossa, porque na verdade ele traduz essa nossa capacidade de lidar com grandes dificuldades pessoais, de fato, que foi a que nós enfrentamos, a gente não fica abrindo para ninguém isso, mas que nós passamos realmente, ainda estamos passando. Sim. E as dificuldades coletivas, né? Então, eu olho assim e falo, nossa, isso aqui é um símbolo de resistência de fato, não é uma palavra vazia, assim, vamos resistir, né? Quer dizer, quando você... Assim, a maior emoção foi o dia... Quer dizer, para mim que você não acompanhou esse processo por conta da pandemia, você não pôde estar junto, mas você estava junto de coração. Mas quando eu vi as caixas com os livros chegando da gráfica, porque aquilo era assim, a matéria chegando, né? Que até então eram provas. Aí abri a caixa e você falou, ai, não acredito. Quando eu recebi os meus exemplares aqui, foi um negócio que fiquei muito emocionado. Né? A gente chorou muito. A gente chorou muito. A gente trabalhou. Exposição, né? Fazendo a exposição. Chorou muito. A gente trabalhou demais, madrugadas lendo documento, sabe, buscando proteger aquele documento, porque tinha essa questão também, muitas chegavam meio com certas fraturas, a gente tinha que buscar, porque eram informações importantes que tinham que estar no livro. A gente trabalhou muito. E aí o livro na mão, né, cheirinho de livro novo, ficou muito, assim, com todo esse material iconográfico, que é importante também, que, né, dá suporte ao texto. Eu acho que, para a gente, e engraçado que agora que o livro chegou na mão dos nossos apoiadores, muitos escreveram para a gente, para mim, para você, e muitos usaram essa palavra. Nossa, é um objeto de resistência muito forte. Né? Eu acredito que sim, principalmente no momento que o Brasil atravessa. O Fernando Pardal, né, falou, escreveu de você também, falou, gente, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo no Brasil, vocês chegam com esse livro, que presente magnífico vocês estão dando. Né? Agora eu vou ter que chamar a Priscila de novo, mas antes de eu chamar a Priscila, querido, vamos só já vou encaminhar para o assunto com a sua presença aqui, que o pessoal quer saber os projetos futuros, né? Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho com você presente, porque tem uma parte que a gente já está meio que trabalhando. Agitando, porque a gente não para. Enquanto a gente... não dá para parar. Agora não dá para parar.
Agora não dá para O falar. outro bebezinho ou bebezinhos que vem vindo aí. Então, porque eu não sei se todo mundo nota, quer dizer, o pessoal do meio editorial nota, mas os leitores e as leitoras muitas vezes passa batido nas logomarcas, que não são simplesmente logomarcas, né? Elas falam, né? Todo símbolo, como todo conjunto de palavras, fala muito para gente. E aqui a gente tem a logomarca da Knorus, que é uma editora, e a seguir Rutemás, que é um selo que foi criado dentro da editora Knorus, com marca registrada e tudo mais, e Rutemás, para abarcar projetos que são agora desdobramentos dessa grande matriz, digamos, porque o tempo todo eu e o Celso tivemos consciência de que isso é uma introdução, gente. É um livro grosso, tem bastante informação, sim, mas é uma introdução. E agora a gente vai começar a destrinchar um pouco esses materiais, né? Então, eu e o Celso pensamos em fazer uma série de livros menores, pequenos, que nós estamos chamando, por enquanto, de 10, né? Que são 10 projetos arquitetônicos, 10 projetos têxteis, 10 projetos da poligráfica, 10 projetos de madeira e metal. Então, isso daí já é, digamos, já estou aqui colocando o aquecedor, né, Celso? Livros concisos, na verdade, que tragam os projetos e a gente converse um pouquinho sobre os projetos, certo? Porque esse livro nosso aqui, de fato, ele é introdutório, ele é a apresentação da escola, apesar de tem uma pesquisa bem robusta, mas agora seria interessante justamente isso que a gente está pretendendo, que é trazer a arquitetura, falar sobre os projetos, pensamento também sobre as discussões sobre esses projetos que ocorreram no momento, naquele momento. Isso é muito importante. Eu fiquei muito impactado com essa rotina de debate, de discussões que eles estabeleciam diante da proposta de um objeto. Então, eu acho bacana essa coleção de 10 aí que a gente está iniciando, né? Sim, vamos. O começo do ano já tem um que está. Tá pronto, o tempo tá pronto. O caminho de ser, digamos, editado, né? O processo de edição que a Priscila fez com esse, porque também tem a pesquisa iconográfica, né? Não é simplesmente texto e tudo mais. Na nossa área é muito importante a pesquisa iconográfica. Principalmente em relação aos projetos, né? Isso é importante detalhar os projetos com as imagens relacionadas à criação, enfim, a toda a proposta apresentada pelo arquiteto, pelo designer, enfim. Sim, e ao mesmo tempo, né, a última coisinha que eu vou falar agora, que é spoiler, mas eu acho que é importante também falar, porque, e aproveitando isso que o Celso acabou de dizer, os projetos que são importantes porque eles eram discutidos antes, né? E um dos aspectos das escolas, mas não só das faculdades todas, como da produção desse período em todos os campos, mesmo as mais conservadoras, as áreas mais conservadoras, que foram escultura e pintura, elas não eram simplesmente feitas, não que fazer não seja um grande trabalho, não é isso, mas sempre eram muito discutidas, né? Então, nós vamos também trazer alguns textos curtos, mas do pensamento destes designers, arquitetos e artistas que eram teóricos também desse momento, do seu fazer, né? Então, isso também é uma coisa que a gente vai trazer. Já existe na Knorus uma pequena coleção, eu já apresentei esse livrinho para vocês depois, digo livrinho, embora o texto que tem aqui seja o textão do Sergei Eisenstein, ela se chama Coleção Arte e Pensamento Russo, que é uma coleção despretensiosa, modesta, mas que busca trazer
quem foi a pessoa que escreveu esse texto, qual é o texto que a gente está abordando, de preferência um texto inédito em língua portuguesa, traduzido diretamente do russo, uma pequena bibliografia. E o próximo que nós estamos já em curso, providenciando, né, a sua produção, já está sendo gestado, é um texto, inclusive, que o Celso ele já utiliza nas aulas dele, que é um texto sobre cores do Malevich. Então, vejam, nós estamos com esse esforço de trazer, tem várias pessoas que disseram que os professores agradecem, estão escrevendo aqui, porque é vital, é importante que se tenha dentro dos nossos estudos, né, da imagem, vamos dizer, num sentido lato, e dos objetos, que se tenha um pensamento sobre este fazer, uma fundamentação, né, que não seja simplesmente estética, que não seja simplesmente mercadológica. Então, é esse também o rumo, digamos, que a gente busca dar para a nossa linha editorial, né? Com esses desdobramentos aí desse livrão. O Neide, antes de você me pôr para fora, deixa eu só falar um tequinho sobre esse texto do Malevich, porque o texto do Malevich, eu acho ele é sensacional. Eu me lembro quando eu me deparei com ele, foi nesse ano, surgiu uma oficina a partir dele, né, que era a teoria das coisas a partir do Malevich, e ia rolar no IAB. Aí fiz uma aula presencial e na semana seguinte entrou a quarentena. Então ele acabou rolando em agosto, online, já com um pouco. E a discussão desse texto com os alunos mostra a importância dele. Porque o Malevich ele monta um sistema de análise de cores, mas não só relacionado à qualidade da cor, mas também a questão de ritmo, proposta de forma, superfície do objeto. Então, é um texto, de fato, estou feliz aqui no Russo que vai publicar. Eu já deixo aí a minha recomendação para todos. É indispensável, eu acho, esse texto da Malevich. Exatamente, é indispensável, e ele ainda tem um grande mestre, que é você que o discute, né, com grande propriedade. Aí, então, já é um bom exemplo do uso desse texto, né, porque, na verdade, vejam, a gente não fica abstraindo ideias para montar livros. Nós também partimos da nossa prática de docentes Sim. para pensar o que é que nós oferecemos, né, dentro de uma pedagogia na qual a gente acredita. Sim, sim. Isso é muito importante. Não, e os alunos devolvem para a gente também a importância desse material que é oferecido, né? No caso, o Malevich oferece seu pensamento, seu estudo, e eu acho que isso eu gostei demais de trabalhar esse texto em aula, e eu percebi que os alunos também ficaram extremamente impactados com ele. Muito bem, então, Tavares. Agora eu vou chamar a Pri de novo para ela não ficar triste. Isso. Então, Me põe para fora. Querido, então, eu não sei, eu estava pensando que, de repente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? A gente tem um espaçozinho aí para... Então, chamar a Pri, a gente meio que terminar um pouco mais essa parte expositiva, e se alguém tiver pergunta e puder escrever, né? Escrever aqui no chatzinho que tem, por favor, façam as perguntas aí. Nada muito difícil, gente, porque a gente escreveu o livro, mas sabe. De qualquer forma, eu estou muito feliz de estar aqui, todo mundo aqui que veio ouvir a gente. Isso é uma alegria muito grande. Tá bom, Tavares. Deixa eu ver aqui como é que eu faço mesmo. Agora eu não estou achando onde é que eu retiro você. Acho que é vontade que você fique, que eu posso fazer. É muita emoção, viu?
Ai, não é essa tecnologia aqui. Eu tô novo, tô fresco ainda no Instagram, faz o quê? Uns 10 dias que eu entrei no Instagram. Ai, achei complicadíssimo. Se você e a Pri tiver que me dar uma aula outro dia. Agora eu achei, Tavares. Achei, querida. Então, Então, me despache. vou despachar você para trazer a Pri de volta. Ei, Pri, vou chamar você, querida. Cadê? Sumiu você? Deixa eu caçar aqui. Tá aqui. Aí. Eita, aí de novo. Tá aí de novo. Que coisa desagradável. Não poder conversar. O legal seria a gente ter ao mesmo tempo os três, né? Total, eu vou. Eu acho que você consegue pegar as questões aí, Pri, ou não? Tô acompanhando aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Você consegue abrir para deixar aí para a gente poder responder? Eu estou vendo uma da Cris Lisboa. Isso. O que Tem uma permaneceu da experiência das escolas da Rússia hoje? Raquel, querida, está aí. Também tem uma pergunta. Gostaria de saber como o estudo da imagem apoia no estudo da literatura russa. Essa tinha que ser você, né, Raquel? Perguntinha fácil de ser respondido. Fala sério, mas adorei. Você consegue pegar? Consigo. Ah, então tá. Então, Pri, vamos falar de um dos livros também que a gente vai lançar em 2021, que é de um teórico incrível, maravilhoso, desconhecidíssimo. Como é que é o nome do livro? Pois é. Livrão, acho que é uma novidade. Eu acho que meu som Tá ecoando o seu som, estão falando aqui, você viu? O que será que você está com alguma coisa ligada? Não tô. Mas eu não entendi também. Você tá com dois ligados aí? O som? Eu? É. Não tô. Tô com um. Então, pensando naquilo que eu e o Celso estávamos falando sobre o fazer e o pensar muito, né, em fazer e teorizar e tudo mais, nós temos um grande teórico que é o Alexei Gan, que tem um texto curto, mas daqueles curtos que os russos escrevem assim, que para você destrinchar vai uma vida inteira, né? Que se chama exatamente construtivismo, que a Priscila já traduziu, e nós vamos agora começar a trabalhar nas notas desse livro, para ele ser publicado ainda no primeiro semestre de 2021. É um livro pelo qual, assim, eu tenho um desejo imenso de trazer esse livro para vocês há muito tempo mesmo, porque ele embasa o pensamento das vanguardas todas e as literárias também. Aí a Pri pode me dizer se estou falando bobagem ou não, né? Porque essa é muito mais a sua área do que a minha, apesar de não ser tanto a sua área, né? Você também. Por isso que você está com a gente, né, Pri? Você vai, você trafega para lá, para cá. Nós somos assim as anteninhas, né? As anteninhas sempre ligadinhas em vários campos. E então aí conta um pouquinho para a gente esse texto que você traduziu. Eu não vou contar como é que vai ser a edição, mas você conta um pouquinho só do texto, um pouquinho dessa coisa do recorte e cola aí, que eu acho que ajuda também, até nessa pergunta que a Raquel fez da passagem da imagem para o texto. Eu acho que esse texto do Gan, ele é muito exemplar nisso. Mas eu posso complementar um pouquinho depois, até falando do Flariense, se possível. Mas bem rápido, gente. Sim. Vamos ver se melhora. Eu tô com fone aqui. Melhorou bastante. Sim. Tá, qualquer coisa você me avisa. Eu tive a felicidade de receber esse convite da Neide de traduzir esse manifesto do construtivismo russo, escrito por Alexei Gan,
É um texto... Como é que a gente vai escrever esse texto, né, Neide? É impressionante e um pouco chocante, e um pouco... Impressiona muito. Ele deixa a gente até um pouco assustada. Foi até uma decisão sua, Neide, não publicar ele logo antes deste livro, porque esse livro prepara o terreno para entender melhor o que o Gunn está fazendo ali. O Gunn está apresentando os fundamentos e as prerrogativas do que é a arte naquele momento na União Soviética, no início, logo após a Revolução. E ele faz, para contar isso, ele faz um recorte, cola, ele faz um mosaico, uma colagem de textos de teóricos do socialismo. Então tem Manifesto Comunista, tem texto do Buhari, tá tudo lá misturado, nem sempre devidamente identificado. Foi parte do meu trabalho também, além de traduzir, identificar, localizar e contar para o leitor de onde vem aqueles trechos, né? É um texto, inclusive, também visualmente muito impactante, porque ele comunica não apenas com as palavras, mas com a maneira como ele coloca o texto na página, né? Um pouco da pergunta da Raquel, a literatura, a gente colocou no Futemás os Vindorianos, né? Esse manifesto que é da literatura, né? Porque, no fundo, essa pulsão revolucionária, essa vontade de transformar a arte, ela perpassa todos os campos da criatividade naquele período. Então, está tudo muito interligado, literatura, artes plásticas, arquitetura, está tudo muito junto. A gente sabe que no campo da literatura, a escola literária que surge nesse período é cubofuturismo. Quer dizer, tem uma marca, um radical nas artes plásticas evidente no nome, né? O cubismo está entrando na literatura, né? Então está tudo muito misturado e como a gente vê, como acho que o livro mostra, quando a gente traz uma produção do próprio Mayakovsky, né? Para mostrar que essa vontade revolucionária perpassa todas as modalidades de criação naquele período, né? Não sei se Raquel está satisfeita com a resposta, Raquel. Dá só um oi aí para gente. Mas eu só gostaria de acrescentar, então, que é muito interessante uma coisa que eu e Priscila até discutimos na forma pela qual o Gunn, ele constrói essa linguagem para escrever esse manifesto, porque são, digamos, os mesmos procedimentos, né, para ser assim, bem Shklovskiana aqui, são os mesmos procedimentos utilizados no cinema, que é a montagem, e nas imagens, nas fotomontagens, que é a teorização que eu sempre trago, e obviamente aqui vou só citar, que é a descentralização do ponto de vista. Então você não tem mais um ponto de vista único, você quebra, você estilhaça completamente esse ponto de vista. E isso é perceptível em todas as manifestações, em todos os desenhos de projetos arquitetônicos, né, em todos os projetos elaborados de objetos. Por quê? Porque você não faz mais digamos, você deixa de utilizar uma linguagem canônica. E para você deixar de utilizar essa linguagem canônica, você tem que quebrar o ponto de vista. E isso é muito importante, né, em todas as linguagens. Então, elas são todas atravessadas por esse estilhaçamento de perspectiva, de ponto de vista. Aí, e ao Raquel, mesmo tempo, Neide, uma ideia de que o conhecimento e as ideias, elas não são propriedade individual, né? Esse elas são... A gente olha o texto do Gunn e fala assim,
com a ABNT do século XXI, a gente fala, cadê a referência, a página, edição, cidade, ano? E não é só o GAN que faz isso, a gente vê uma porção de autores citando imprecisamente, às vezes porque cita de memória. Isso tem a ver, inclusive, com a precariedade com as quais eles trabalhavam. Às vezes eles não tinham o livro na mão mesmo, eles citam de memória. E às vezes citam sem aspas, né? Porque aquilo é propriedade coletiva, digamos assim. Aquilo é do saber humano. Então, é outra relação, né, com o conhecimento, de fato, que não tem essas individualidades, assim. Então, não tem a BNT também. A gente tenta adaptar isso para o mundo contemporâneo, colocando as referências, até para poder ajudar os pesquisadores e tal. Mas é importante fazer essa observação, né, que isso não estava no horizonte. Exatamente, isso não estava. Então, Raquel, aí a gente depois pode continuar essa conversa aí, montar umas mesas, fazer coisa assim, que você vê. Tem texto aí pela frente para a gente explorar. Ai, ai. Então, tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai falar de alguma. Vou falar de alguns outros projetos da Quinorus, só para a gente fechar. A gente já falou dos 10 com o Celso, que são os 10 projetos de cada, digamos, de cada campo de conhecimento e fazer, né, de cada prática. Falamos do pensamento russo, como é que, e soviético, como é que ele entra nessa coleção nossa Arte e Pensamento Russo, que é dedicada a textos pequenos, de pensamento mesmo, de teoria, né? Falamos desse do GAN, que não entra nessa coleção, entraria, mas não vai entrar porque aí eu e Priscila conversando, né? Enquanto Priscila estava traduzindo, depois que ela traduziu, que eu me deparei com o texto pronto, conversamos sobre as dificuldades, talvez, do leitor nesse presente imediato ter acesso a essa leitura sem notas, sem nada, então decidimos, pensamos assim, nossa, tem que ter notas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, então esse vai ser um livro a parte dessa coleção. E também vamos continuar na editora com, que ela não se chama Quinorus à toa, né? Quino Cinema Russo. Então, nós vamos continuar aí na nossa saga também do cinema, com alguns critérios. E quando eu falo de critérios, nem todo mundo entende muito bem, então é outro assunto que eu vou estar sempre repetindo, né? Que é assim, eu não sou cinéfila, nunca fui. Não sou uma pessoa de assistir muitos filmes, de fato. Não sou. Não é minha característica, nunca foi. E para mim, o cinema e os filmes também são formas de reflexão e de circulação de ideias. Priscila, cadê você? Saiu? Saiu. Não sei por quê. Saiu porque, inclusive, ia falar de uma obra que ela vai traduzir. O que aconteceu? Deixa eu te chamar aqui de novo. Peraí, gente, minutinho, a gente já está encerrando. Tem uma pergunta do Danilo que eu vi ali, já respondo. Pri? Então, mas existem aspectos do cinema que eu estudo da fotografia, assim como da arte, e de qualquer manifestação de linguagem, da literatura, como já estudei Clarice Lispector, que se vinculam a uma linha de pensamento ou a um conjunto de saberes, né? Que basicamente a gente pode pensar que tem a ver com essa quebra de perspectiva ou quebra de cânones na linguagem. Isso é o que me interessa e é isso que eu persigo desde que eu me conheço como pesquisadora e já faz muitos anos. Então, aí Clarice Lispector, Tarkovsky, Sakharov e o que a Priscila está traduzindo, que é esse Chub. Essa, sim, do nosso coração,
né? Então, a minha ideia de pesquisar não é porque ela é mulher cineasta, embora isso seja importante para mim também, quem me conhece sabe que é um assunto, o feminismo é uma coisa que eu prezo muito, e também não é de hoje. E esse Chub é uma pioneira no cinema e nessa técnica de quebra de perspectiva, que inclusive tem filmes dela que o Tarkovsky vai fazer uso no seu filme O Espelho. Então, ela é uma autora desconhecida, completamente desconhecida até muito pouco tempo atrás, e que nós vamos traduzir esse livro que ela escreveu e publicou. Então, pretendemos fazer isso em 2021, tudo isso eu estou falando assim de coração aberto para vocês, porque a gente não sabe o que nos aguarda aí nesse novo ano, né? Como este ano que está terminando também, a gente não aguardava nada, tudo uma surpresa, né? Cada dia. E também vamos caminhar aí com os nossos projetos com Tarkovsky e com Eisenstein, isso aí vai ficar para um outro capítulo. Tem mais perguntas, não tem? Tem mais pergunta aqui. Raquel, na verdade, aqui fez uma... Tem uma pergunta aqui, Neide, de Cris Lisboa. Os desenhos dos projetos de Zaha Hadid eram pinturas em tela, se parecem muito com as pinturas e produção gráfica das escolas Potemás. Quer dizer, um comentário, né? Não sei se você quer chamar o Celso, talvez, para falar, ou você quer comentar? Pode ser, a gente chama, talvez, o Celso Tavares, está por aí, a gente chama. Tem mais alguma coisa que eu possa responder, senão a gente chama ele? Zaha Hadid, desculpa, a Cris corrigiu aqui, eu tinha lido errado. Mas eu não sei se você está querendo dizer alguma coisa com isso ou está só comentando. Cris, você está perguntando ou você está comentando? Porque também é uma informação importante, né? Tem mais alguma pergunta, não tem? Danilo... Danilo pergunta sobre poesia soviética. O que ele perguntou? Se aqui na Rússia publicar poesia soviética. A princípio, não. Tem tanta gente boa publicando poesia, né? Não vou me meter numa área que não é a minha praia. E olha que eu já tenho muita coisa dentro. Não é assim a minha área, né? Como eu disse, eu gosto de transitar em tudo. Mas a gente tem alguns âmbitos em que a gente teve tempo nessa vida de se dedicar um pouquinho mais, né? E eu não estudo poesia. Estudo um grande poeta, que é o Tarkovsky, né? Sabe que o pai do Tarkovsky disse a ele que, pouco antes dele morrer, né? Ele disse, olha, eu tentei ser o Arsênio Tarkovsky. Eu tentei ser poeta a minha vida inteira. Você é. Eu estudo um poeta das telas. Neide, tem outra pergunta aqui, também da Cris Lisboa, sobre o que permaneceu da experiência das escolas na Rússia de hoje. Olha, isso é uma pergunta que ela sempre tem muitas respostas e ela é bem ampla, né? As respostas são bem amplas, que é quase a gente dizer assim, quais são os reflexos da roda no conhecimento humano hoje. É meio isso, eu considero, né? Porque não é só na Rússia. Eu acho que a Rússia ela nunca se desvinculou dessa experiência, nunca. Nem nos dias de hoje. Ocorre o quê? Ocorre que dentro do sistema humano e político, ela foi excluída. Porém, os saberes, eles subsistem, eles existem, eles persistem a perseguições políticas, a censura, né? Claro que tudo tem um limite, né? Mas, nesse caso... Nós sempre que vemos montagens, por exemplo, teatrais, posteriores às vanguardas, nós vamos ver traços. Quando a gente ouve Shostakovich montando coisas maravilhosas, óperas, etc., a gente vê que está ali, você consegue ler, né?
quando você assiste filmes do realismo socialista, você vê que está ali aquele conhecimento. Como é que a pessoa pode estar dizendo outra coisa, mas ela demonstra uma certa filiação, um DNA. Aquele DNA fica, em algum momento ele aparece, né? Você também acha isso, Pri? Acho, embora por outro lado, a despeito né, de um apagamento oficial forte, né? Assim, a gente não tem, exceto pelo Magomedov que você citou, não tem tantos grandes pesquisadores dessa escola hoje. A Rússia deu uma bela de uma encaretada oficialmente, né? Assim, muita coisa da vanguarda ficou ocultada e, em grande medida, o esquecimento dessa escola no Ocidente se deve ao próprio esquecimento dentro da Rússia, né? Ao próprio apagamento dentro da Rússia. E aí ironicamente, a gente resgata de fora, né? Esse processo eu acho maravilhoso, a gente tem feito. A gente viu que, por exemplo, em 2017, a Revolução foi mais celebrada fora da Rússia do que dentro, né? Então, a gente agora que está recontando a história para eles, é muito irônico isso, né? Mas parece que eles não olham muitas coisas do próprio passado, que a gente de fora olha com olhos ávidos, assim, e às vezes tem mais interesse até do que eles mesmos, né? Isso no campo, digamos, mais grosseiro, do que a gente pode perceber que as instituições fazem, que elas cortam, que elas fortalecem, que elas enfraquecem. Mas dentro do campo da linguagem, né, essas linguagens, elas migram. Como a gente pensar, por exemplo, na questão dos ícones, né, da pintura de ícones, como é que isso, de repente, passa nos anos 20, os pintores de ícones, eles ficaram proibidos, né, de pintar ícones na União Soviética. Acontece que todo esse conhecimento deles foi utilizado para a pintura das caixinhas de lacre, que são imagens dos contos de fada, com a mesma estrutura dos ícones. Então, vejam, se a gente fala de conhecimento enquanto linguagem, que está na base do conhecimento, ele vai se manifestando, né, de várias maneiras. Agora, se a gente for pensar nas atitudes e nas ações dos governos, principalmente, aí não a história não é muito bonita, realmente. Assim. Mas você tem toda a razão. Olhando do ponto de vista genético mesmo, a gente vê muita coisa ali. Né? Perguntei aqui para o Celso se ele quer se manifestar. Ele disse que pode responder para a Cris. Então, acho que eu não sei, tem mais alguma pergunta aí? Se não, aí eu chamo o Celso para a gente encerrar e responder para a Cris. Né? Vamos chamar o Celso. Não tem mais nenhuma pergunta? Tem uma pergunta da Raquel, só muito rapidamente. A Raquel, se essa coisa careta que eu falei desde da repressão stalinista ou é mais recente, continuidades e descontinuidades, né? Começa lá, mas acho que tem uma má vontade que permaneceu, assim, né? Oficial, né? Mas de fato temos um ponto inicial que de fato são as repressões dos anos 30 e tal, né? Mas enfim, acho que continua e uma coisa complementa a outra. Celso. Tá bom, vou chamar a Pri, então. Quer despedir das pessoas? Porque aí eu chamo o Celso e a gente se despede. Porque não vou conseguir chamar nós três juntos. Sim, vou dar tchauzinho então, já agradecer, muito obrigada, Neide, por ter me convidado para esse projeto e pelos outros. Uma felicidade essa colaboração com a tua editora, com você, com o Celso. Aprendi um bocado, assim, e até queria ter comentado antes que quando o Celso estava contando da pesquisa aumentar e tal, eu via isso acontecer, fui testemunho ocular disso, e foi maravilhoso, assim, porque eu também sou pesquisadora, né? E a gente descobre coisas, né? A gente vai descobrindo e vai ficando
sendo carregado por aquilo. E eu fui interlocutora quando a gente tipo, ainda podia se encontrar, né? Ouvi Sim. vocês falando, ai, descobri esse texto, li aquilo outro. A gente lendo prova final, PDF e descobrindo coisa ainda. Ou seja, essa história está só começando, então eu estou muito feliz de ter feito parte dela até agora e espero continuar contribuindo. Continuamos, querida, estamos aí. Tá bom, Pri, brigadão. Super beijo para você, querida. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, linda. E aí, Celso, vamos chamar você de volta, queridão. Tá vindo aí? Tá chegando. Eba! De volta. E aí? Então, respondendo, alguém mencionou a Zaha Hadid, que era uma arquiteta, né? Ela faleceu muito jovem, na casa dos 40 anos já, e ela é iraquiana, naturalizada britânica. A Zaha Hadid tem uma forte influência do Malevich. O trabalho de diplomação dela, por exemplo, foi pegar um arquiteto, Gotha, e transformar ele num hotel, num projeto de hotel. Mas eu acho interessante falar sobre a Zaha Hadid, e ela tem também uma influência da arquitetura orgânica, enfim. É que a gente tem que entender a questão da apropriação ou da influência contextualizada, que é o caso do trabalho da Zaha Hadid e a influência do suprematismo ali sobre o trabalho dela. Agora, o nosso livro coloca isso muito na discussão da arquitetura, o que acontece nos 40 com a apropriação dos propósitos positivistas na área da arquitetura. Tem uma voz muito forte, que é do Martin Ginsburg, que vai fazer essa crítica de maneira muito pertinente, de como as linhas estéticas, o construtivismo vai sendo aparelhado como uma linguagem estética consciente, principalmente nos Estados Unidos, né? Aí, Elisa Verhoeven, Ops, enfim. Com o irônico nome de arquitetura internacional. Mas eu achei que essa chamada da Zaha Hadid podia fazer esse comentário também. Eu acho que discutir tudo isso, principalmente na relação delicada e riquíssima entre o Verhoeven e a Bauhaus, especificamente a Bauhaus e Dessau, e muito importante. E eu acho que onde existe reina também uma grande confusão no entendimento das influências, né, que são captadas ali naquele momento. Mas é isso. Não sei se ela tem mais alguma questão sobre essa importância do suprematismo na obra da Hadid. Ok? Ok. Então, gente, é o seguinte, hoje está lançado o nosso livro oficialmente. Demorou, mas chegou esse dia em que nós lançamos oficialmente. Graças a vocês todos que continuam nos apoiando, que estão aqui nos prestigiando, né? A gente sozinho não consegue fazer absolutamente nada, né? Então, meu grandíssimo muito obrigada a vocês. E também lembrando que não foi proposital, mas calhou desse lançamento acontecer no dia em que a Quinoruz, enquanto editora, está entrando de férias, né? Estamos muito necessitados, sérios. Férias merecidas. Então, hoje, o último dia de trabalho da editora, né? Amanhã só postar os livros que foram vendidos até hoje. E esperamos que vocês continuem conosco todos aqui que estamos, e aqueles que também, aquelas que não estão presentes, que também fazem parte das nossas equipes de outros projetos. Eu sei que a Iri Barros estava por aí, né? A Cecília Rosa, que trabalhou conosco também em outra publicação sobre a Biblioteca de Eisenstein. Então, que todos nós tenhamos, assim, durante esse período de transição de um ano a outro, um pouco mais de
equilíbrio, né, de tranquilidade. Eu sei que é difícil, gente, mas vamos começar por tratar, né, a pessoa que está à nossa frente melhor. Eu estou dizendo isso porque às vezes eu estou bem aqui trabalhando, eu recebo um e-mail tão atravessado, são poucos, felizmente, mas eu penso, nossa, essa pessoa está muito mal com ela mesma, em vez de jogar em cima de mim toda essa coisa, né? E isso faz mal para o outro, né? Você está ali de bacana, trabalhando, e de repente seu dia desmonta que você lê um negócio que te faz muito mal. E a pessoa não precisava ter falado aquilo. Então, bom, retomamos enquanto editora oficial no dia 11 de janeiro e esperamos contar com a presença de todos vocês no próximo ano, das nossas novas publicações. Eu e o Celso também estamos planejando leituras, né? Propostas de cursos para vocês. Gostaríamos de ter também, abrir um espaço em que as pessoas que estão lendo o livro pudessem também ou postar, ou dizer o que estão lendo, contar para nós o que é que estão lendo. Isso para nós, enquanto professores, enquanto autores do livro, é de uma riqueza muito grande, porque inclusive estimula a continuidade, né? Que a gente pense outras publicações. Porque o nosso intuito não é fazer comércio de livros, e sim de ampliar o acesso ao conhecimento, de fato. E isso se faz por meio dos nossos cursos, das nossas leituras, conversas, como aqui, né? A gente não está simplesmente falando, a gente responde perguntas, a gente que é professor, de uma certa maneira, nunca para de dar aula, né, Celso? Não tem jeito. Continua. Não, mas eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente trazer, a gente discutir com os alunos. Enfim, eu aprendi muito com os nossos soviéticos essa importância da discussão em sala de aula. Não é simplesmente jogar informações e tal. Não, promover a discussão, debate, e aí todo mundo contribui, né? E aí, então nasce um projeto. Tanto que o livro é sobre uma escola, né? Uma pedagogia. Então, vamos nos despedir, né? Parece que a gente não quer ir embora, mas vamos nos despedir. Continuamos toda hora por aqui, né? Mandei mensagens, suas ideias, tá bom? E até o ano que vem, todos assim, que a gente vai se reunir juntos, acho que é só o ano que vem, né, Tavares? Sim, acho que sim, sim. Bom, um abraço para todo mundo, um abraço futurista forte, apertado, que todo mundo passe bem o fim de ano. A gente está imerso num ambiente de brutalidade intenso, daí a importância do que a Neide acabou de falar. Vamos tratar bem o outro, olhar para o outro com carinho, com atenção, porque tem muita gente precisando de atenção. E vamos tocar aqui, seguimos. Beijo para todos e todas. Beijo, Tavares. Tchau, gente. Todo mundo. Tchau, Beijo. gente. Beijo.